O ano que não está acabando de certa forma, né? Mas aí queria falar da semana que provavelmente não deve estar acabando, que é para os palmeirenses, estão sofrendo aí de certa forma até muito bullying, muitos ataques como um todo depois da derrota, mas queria falar desse lado também com você, Alicia. Abel Ferreira vivendo o seu primeiro ano sem títulos, desde que assumiu o Palmeiras em 2020, o treinador sempre ergueu pelo menos uma taça, até esse ano, quando a equipe está prestes a fechar a temporada sem título algum. A queda nesse rendimento dele, nesse momento tão decisivo, é responsabilidade do Abel, Mili? O que a gente pode falar do Palmeiras? Alicia, perdão. Olha, Nath, é claro que ele precisa ser responsabilizado pela queda no rendimento. Se a gente vai aplaudir quando o Palmeiras ganha e dar o crédito para o Abel, precisa dar também quando perde. E quando um time que investiu 700 milhões de reais nessa temporada passa 6, 7 jogos sem vencer, tem um dos seus maiores artilheiros, o Flaco Lopes, há 10 jogos sem marcar, alguma coisa está errada, né? E se você tem uma queda coletiva, o treinador precisa ser responsabilizado. Eu não acho que ele teve grandes falhas na final especificamente, mas tem falha na construção do elenco, sem dúvida nenhuma, e ele é parte da equipe que, né, decide quem vai ser contratado, que recomenda, que aprova essas contratações. E o Palmeiras, por exemplo, foi para essa final da Libertadores sem ter um volante de ofício que o Abel achasse que tinha condição de jogo. Ele deixou Emiliano Martínez e Aníbal Moreno no banco e jogou com o Bruno Fux de terceiro zagueiro, de primeiro volante, porque não tinha no elenco um volante de qualidade. Se você investiu 700 milhões de reais e não tem esse jogador, assim como não tinha um grande atacante reserva, aí é um problema de formação do elenco e ele precisa, sim, ser responsabilizado. Eu acho que essa conta ela vai fechar quando o Campeonato Brasileiro de fato acabar, que deve ser quarta-feira. O Flamengo deve conquistar esse título dentro do Maracanã, fazendo mais uma grande festa, mas o Campeonato Brasileiro ainda não acabou matematicamente e acho que o Palmeiras não vai fazer o balanço do ano antes que o ano de fato acabe, né, sem títulos como você mencionou. É uma pressão grande, mas ela já vinha sendo construída desde o ano passado, né, porque no ano passado o Palmeiras venceu um campeonato paulista que para um time desse tamanho, com investimentos dessa monta, já era considerado pouco. Agora, né, perder o Campeonato Paulista para o seu grande rival, depois ser eliminado na Copa do Brasil pelo mesmo rival, o Corinthians, e cair no Brasileiro, né, possivelmente perder o Brasileiro como deve perder para o Flamengo e também a Libertadores, a gestão vai ser cobrada. Não acho que vai mudar nada internamente, porque Leila já deixou muito claro e Abel já deixou muito claro que está tudo apalavrado e certo para o ano que vem. Mas o Abel está fechando um contrato sem multa rescisória. Se o Palmeiras tiver um começo de ano ruim e abrir a janela europeia e chegar uma proposta para o Abel, não sei se ele topa mais um ano da torcida cobrando e xingando e tendo uma relação difícil como foi nesse ano. Se o Palmeiras começar bem e indicar que vai ter um ano vencedor de novo, acho que fica tudo bem, tudo tranquilo lá na Pompeia. Mas certamente vai ter muita cobrança agora no final desse ano, mas não tem mais jogo no Allianz, né, Nath? Isso faz uma diferença. A torcida não vai mais estar próxima do Palmeiras para a gente ver essa cobrança ao vivo e acho que isso vai aliviar um pouco para o lado do Abel. E você, Emília, acha que o Abel pode mudar de ideia, de certa forma, se essa conta fechar negativa para o Palmeiras? Então, eu acho que não agora. Eu acho que se houver de novo, como a Alicia falou, um outro perrengue, assim, emocional com a torcida, talvez ele queira só pegar as coisas dele e ir embora da noite pro dia. Ele me parece ser esse tipo de cara. Eu vou ali e não volto. Mas eu acho que não, assim, tem um planejamento, né? E o time vai se reforçar pro ano que vem. Pro patamar que Palmeiras, Flamengo entraram, foi um ano ruim. Mas seria um ano bom, assim, o Palmeiras competiu, chegou nas finais, né? O Flamengo em 2023 também não ganhou nada, e agora 2025 foi isso. Então eu acho que a gente tem um ano em que o Palmeiras não ganhou, mas o ano que vem tá aí, e o Palmeiras seguirá competindo. E outra personagem também que a gente queria falar dentro do Palmeiras, a Alicia já falou rapidamente aqui sobre a Leila Pereira, mas queria trazer mais com vocês. Dias antes da decisão, estava vendo aqui, ela disse que poderia articular uma mudança no estatuto do clube e ter um novo mandato presidencial. Só que a derrota na decisão alertou, de certa forma, a oposição que não gostou nada do posicionamento dela. As dificuldades vão se multiplicar nos bastidores, de acordo com o nosso repórter
Flávio Latifi, os opositores da Leila estão descontentes também pela falta de cobrança justamente a Abel Ferreira, que a gente discutia por aqui, Mili e Alícia. Vocês acham que um novo mandato de Leila Pereira seria bom para o Palmeiras? Como que a gente pode ver esse passo, começando por você, Alícia? Nath, eu acho que não, né? A gente subverter as regras porque um gestor ou uma gestora se autodeclara muito competente é perigosíssimo. É assim que se constituem golpes, né? Ou no momento de crise, ou no momento de sucesso, você declarar que não tem ninguém aqui melhor do que eu, por isso a gente precisa mudar as regras para que eu possa permanecer, é muito perigoso. Então, não acho que isso deveria acontecer, independentemente do resultado da Libertadores. Não tem nada a ver com o sucesso dentro de campo. Então, se ganhasse a Libertadores, ela deveria ganhar um terceiro mandato. Acho que não tem nada a ver com isso. O que me parece é que politicamente fica mais difícil fazer isso na esteira de uma derrota do que seria na esteira de uma vitória. Se tivesse o clube em festa, em êxtase, primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, tivesse vivendo o momento que o Flamengo está vivendo hoje, talvez ela encontrasse menos resistência. Agora, esse clima de oba-oba não existe, então talvez fique mais difícil. A oposição é pequena, a Leila, né? A Leila construiu uma base de apoio muito sólida, mas certamente agora vai ter mais dificuldade de encampar essa ideia que eu não acho saudável para nenhum clube, por melhor que possa ser a gestão do clube, você achar que no meio do jogo você muda as regras, e ela própria já disse isso antes, agora mudou de ideia e curiosamente soltou essa informação do nada, né, ali ao redor da decisão da Libertadores. Ninguém perguntou, ela voluntariou essa informação sobre a retomada desse projeto do terceiro mandato. Não sei se vai conseguir passar isso com tanta facilidade agora que perdeu, mas acho que não deveria fazê-lo independentemente do resultado da final da Libertadores ou mesmo do título brasileiro. Com certeza. Quero ouvir a Mili também, só que a gente vai para um rápido intervalo. Você que está acompanhando a gente na TV, corre para o YouTube que a gente segue aqui com o debate. Mili, queria te ouvir também, então, como que está a situação de Leila Pereira, na sua opinião? Eu acho que, assim, seria estranhíssimo que ela tentasse manter um terceiro ciclo, né, gente? Assim, não pode, ela teria que mudar estatuto, é uma coisa que não se faz. Não deveria, né? Acho, inclusive, eu imaginaria que ela teria outros sonhos, outros voos, assim. A Leila é uma pessoa que, com a visão dela de jogo, poderia, por exemplo, ir para a CBF. Ela não precisaria tentar um terceiro no Palmeiras, sabe? Tem uma continuidade que ela poderia, inclusive, propor dentro do Palmeiras. E a CBF seria um voo mais legítimo para ela e importante também, né? Então, assim, eu poderia apostar que ela não tentaria, mas tudo indica o contrário, né, dessa minha aposta. Então, parece que sim. Eu não acho que seja legal.